Este projeto foi realizado com recursos da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020. Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com o apoio da Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria de Cultura. Tem o lance do esporte paralímpico. Esporte paralímpico, né? Você chegou a trabalhar, você falou que entrou lá em Mojimirim, né? No Lúcio Montoro. Vai fazer 10 anos em maio que eu trabalho Tá lá. lá, nesse tempo todo você tá lá. Trabalho lá. Mas o cara é muito talento. Então é um projeto desde o início da sua, desde quando você acabou sua faculdade. Então você entrou nesse projeto. Sim, acho que eu fiquei 1 ano ou 2 formado. Falei que era 10 anos de formado, mas é mais, é uns 12 anos de formado. Você Porque fez depois de uns 2 anos eu fiz em Jaguariúna a faculdade. Jaguariúna. Eu formei lá em Educação Física. E aí depois eu fiz uma pós na Unicamp de Fisiologia, Bioquímica, Treinamento e Nutrição. Na verdade é uma especialização que tem lá que é muito boa, acho que ainda tem até hoje, que era bem prática, assim. Então me ensinou muito, me deu um puta suporte para poder fazer as coisas que eu faço hoje. E aí lá no Luci, quando a gente entrou, é uma rede de reabilitação física, como eu disse, governo do estado. Só que é administrada por setor público. Por setor privado. E lá aqui em Mojimirim é o Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês. Mas Tem um hospital lá? tem o Hospital Sírio-Libanês e tem esse Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês, que é onde eles conseguem administrar alguns prédios públicos, alguns serviços públicos através de verba pública. Então, o Instituto pega, por exemplo, o Hospital de Jundiaí, que é um lugar que eles têm lá, e administra da maneira deles, com todo o know-how que eles têm, administra o Hospital de Jundiaí. Aí eles administram aqui, o Lúcio Montoro Mojimirim, com verba pública, só que com o know-how deles lá, de como fazer, e funciona super bem, só que é SUS, atendimento 100% SUS, as pessoas são atendidas ali sem pagar nada, pelo SUS. E tem uma estrutura gigantesca, tem toda a equipe multidisciplinar. E é legal pra caramba. E o esporte adaptado veio através disso. Porque quando eu entrei lá, eu gostava de basquete. E aí eu tive a visão de tentar fazer o basquete em cadeira de rodas. Aplicar lá. Que e aí a foda, gente fez o projeto, eu e os meus parceiros de trabalho lá, o Adelson. Na época tinha o Jefinho ainda que saiu, sim, e o Matheus. E aí a gente começou a fazer esse projeto. E começou a rolar. Lógico que é terapêutico. É para... Não disputa campeonato, nada. Mas passou vários caras lá que já jogaram, chegaram a jogar em outros times, e vários que poderiam ter jogado, mas ainda não conseguiram chance, oportunidade. Mas, independente disso, para a qualidade de vida, para a saúde, para terapia, é ótimo. Motivacional. Para gente e tal. E aí, ali aconteceu muita coisa, porque eu consegui ir para o Centro Paralímpico Brasileiro, que é em São Paulo, várias vezes, para fazer curso, para participar de camping paralímpico lá. Especialização também lá. E através de curso também, eu fiz atletismo paralímpico lá, e é um curso técnico mesmo, você sai de lá como um profissional mesmo de atletismo paralímpico. Então, mano, me abriu várias portas. E aí, recentemente, a gente fez um projeto aqui no SESI Mogi Guaçu. Tinha 2. Era o Festival Paralímpico, que é do CPB, do Campo Paralímpico Brasileiro, que aí eles fazem, se eu não me engano, 70 cidades simultâneas do Brasil. E aí o Mogi Guaçu é uma delas. E aí eles trazem modalidades paralímpicas para as crianças e para deficientes físicos da cidade participar, em idade escolar. Então, aí eles, nesse último que teve, me convidaram para fazer o basquete cadeira de rodas lá. Foi em dezembro ou novembro. Foi dezembro, que foi no dia que depois ia ter uma festa aqui ainda. Fiquei o dia inteiro lá, depois vim pra cá à noite. E foi legal pra caramba, participou 90 crianças, mano. Nossa, que foda. E aí eles dividem em 3 núcleos, assim, e aí tinha o vôlei sentado, tinha o basquete cadeira de rodas e tinha o atletismo. Então foi legal pra caramba nesse dia. Sim. E aí, além disso, a gente fez um projeto sobre o basquete cadeira de rodas para profissionais e estudantes de educação física, fisioterapia, áreas correlatas. E aí a gente fez esse projeto lá, para a pessoa ter uma base de como daria uma aula de basquete cadeira de rodas. Sim. Aí levamos alguns praticantes de lá do Lúcio Montoro
para eles poderem participar. E as pessoas que estavam lá para aprender sobre o curso, ver como que é um deficiente físico na prática mesmo, transferindo para a cadeira de rodas, jogando, porque muda completamente, mano. Eu imagino, velho. Nossa, ainda mais para quem tem uma deficiência como um lesado medular, o amputado não tem tanta dificuldade assim para jogar basquete cadeira de rodas. Mas um lesado medular, não sei se vocês têm um pouco de noção, mas quanto maior a lesão, menos controle de tronco tem, até que a pessoa fica tetra. Então, conforme vai subindo a lesão, aí se for tetra, ele vai ter dificuldade para mexer o braço, ou pode chegar até perder movimento. Quanto mais alto na medula, na coluna, no meio da coluna, vai ficando mais difícil movimentar. Isso. Então ele vai perdendo mais o controle de tronco. Tem todo quanto é tipo. Pode ser mielomeningocele, por exemplo, ele nasce com a espinha bífida e tem um problema que ele vai ser um lesado medular, só que desde nascença. Então normalmente o mielomeningocele ele não tem tanta dificuldade de tronco, porque ele já cresce. Ele se adapta a isso. Caramba. Normalmente os mielos, você vê, eles são muito fortes de tronco, de braço. Lesado medular, normalmente é durante a vida, mas tem alguns outros tipos de lesado medular também, além de fratura, de normalmente acidente de carro, ou mergulho em água rasa. E aí, ele fica, no começo, mano, o cara não consegue nem parar sentado. E aí depois, conforme ele vai treinando, vai fortalecendo o tronco, vai fortalecendo as estruturas para conseguir ficar sentado. E aí quando ele consegue estar um pouco mais forte de tronco, de musculatura no geral, aí ele está mais apto para praticar um esporte adaptado. Principalmente se for o basquete de cadeira de rodas, que é um esporte um pouco mais complexo para jogar. Este projeto foi realizado com recursos da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020. Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com o apoio da Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria de Cultura.